Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra, uma felicidade muito grande estar aqui novamente com o nosso encontro Caminho para a Iniciação, né? E sejam todos bem-vindos nessa noite de sábado, né? E sempre informando, né, para aqueles que provavelmente estejam pela primeira vez assistindo o nosso canal, nossa programa de sábado, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. O programa é o caminho para a iniciação. Agora, numa escola iniciática, segue-se o caminho da iniciação. Agora, as pessoas podem perguntar: como que eu posso seguir o caminho da iniciação? Então, o caminho é muito simples. Se filiar a uma escola iniciática e fazer os cursos. Agora, a pessoa vai escolher a escola iniciática que queira, mas nós sugerimos a Sociedade Brasileira de Obiose, porque aqui no programa nós estamos relacionados com essa sociedade, que foi fundado pelo Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza, né? Então, será uma honra muito grande. Como é que as pessoas fazem para começar esse curso de iniciação na eubiose? Então, é só entrar no Google, né? No Busca, e procurar lá o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. É só colocar eubiose. Eubiose vai colocar lá sociedadeubiose.com.br, a indicação, né? Vai dar o endereço, né? E no site oficial da Sociedade Brasileira tem a relação de todos os departamentos no Brasil, perfeito? Tem endereço, tem telefone, tem e-mail, tem tudo. Então, a pessoa está numa determinada cidade, escolhe o seu departamento nessa cidade, né, isso, e depois faz o seu curso. É bom, eu sugiro que as pessoas escolham os departamentos que estejam na cidade que vocês estejam, né? Porque nesse momento nós estamos fazendo aulas online, é isso, aulas através do computador, né? da internet, devido à situação planetária que nós estamos passando. Mas, a partir do ano que vem, o plano é justamente voltar para as atividades presenciais das aulas, né? Então, claro que aquele que estiver filiado a uma cidade, fazendo um curso inicial, quando começar a aula presencial, ele vai estar pronto para assistir justamente o grau necessário, né? Então, cada um vai escolher o que pode fazer. Agora, o importante de tudo é o seguinte: é necessário que uma pessoa se filie a uma escola iniciática que siga os caminhos rígidos da ciência iniciática das idades. Tem que ser rigidamente a ciência iniciática das idades, e é o que acontece com a Sociedade Brasileira de Eubiose. A Sociedade Brasileira de Eubiose segue toda a obra extensa de Helena Petrovna Blavatsky, né, século XIX, segue a obra extensa do professor Henrique José de Souza, nosso Augusto Mestre, no século XX, né, e os dois seguem, evidentemente, a ciência iniciática das idades, através dos grandes mestres, conhecimento que vem de longa data, desde a Lemúria, da Atlântida e do cosmos infinito, do eterno, né? Então, quando a pessoa se filia e faz o curso na Sociedade Brasileira de Eubiose, o primeiro grau a ser feito é o grau peregrino, é o grau inicial. O grau peregrino é o primeiro grau para o caminho da iniciação. Depois, a pessoa pode fazer mais 4 graus subsequentes, perfazendo 5, e perfazendo esses 5 graus, a pessoa pode, então, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. É isso? Tornando-se membro efetivo, ela pode consultar as revelações do nosso mestre, professor Henrique de Souza, consultar a biografia toda, a literatura que nós temos, participar das reuniões, participar dos debates e assim por diante, participar e no ano que vem de forma presencial. Isso é muito importante porque nós estamos voltando, né? A situação está se mostrando mais favorável, estamos voltando para a atividade presencial a partir de janeiro do ano que vem.
Muito bem? Agora, é muito importante, então, essa observação. E também um segundo ponto importante, que eu gostaria de deixar bem claro, é que o nosso mestre indica que o processo de iniciação deve ser feito por aquilo que ele denomina a tríplice iniciação eubiótica. A tríplice iniciação eubiótica é baseada em 3 fundamentos: o templo, a escola e o teatro. No templo, o que se faz no templo? A gente faz as reuniões ritualísticas, entoa-se mantras, faz todo o procedimento para que a gente entre em contato com a consciência superior, do eterno, das hierarquias superiores. Né? Depois tem a escola, onde é passado todo o conhecimento da doutrina esotérica, da doutrina secreta, os conhecimentos da eubiose, trazido pelo nosso mestre, o professor Henrique de Souza. Essa é a escola, estudo. Né? E depois, o terceiro ponto é o teatro. O teatro, o que significa? É pôr em prática aquilo que nós adquirimos no templo e na escola. Então, é a tríplice iniciação. O nosso mestre diz que a iniciação tem que ser feita através desses 3 pontos de maneira simultânea. Ou seja, não é possível a pessoa se iniciar só no templo, ou só na escola, ou só no teatro. É impossível. Tem que ser feito através desses 3 pontos. Então, principalmente no ano que vem, vamos voltar para a atividade presencial. Já estamos voltando, né? Mas no ano que vem vai se instalar definitivamente a atividade presencial. Então, todos convidados, então, aqueles que queiram participar dessa atividade, o processo de iniciação, sempre lembrando, isso é uma coisa muito importante, a coisa mais importante que um ser humano deve fazer na vida é a sua própria iniciação. É a coisa mais importante de tudo, acima de tudo. Tem muita coisa importante que o ser humano pode fazer, muitas coisas importantes para fazer na vida, mas o mais importante é a sua iniciação. Iniciação quer dizer autoconhecimento, transformação interna. Perfeito? Isso é muito importante. Então, estão convidados aqueles que queiram participar dos cursos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Devemos dizer que aqui no nosso caso, no nosso encontro, a exposição, nós apresentamos assuntos dos mais variados a respeito de cosmogênese, antropogênese, iniciação, métodos iniciáticos, história iniciática da humanidade, evolução do sistema solar, era de Aquário, uma série, sinarquia, e vamos falando. E toda a biografia dos grandes instrutores da humanidade. Vamos ler a pouco e pouco, vamos passando isso para os nossos as prezadas pessoas que nos acompanham. Né? Então, o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática da idade. E outra coisa, algo importantíssimo, outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste ciclo, nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Então, isso aí, veja só a amplidão do trabalho que nós estamos realizando aqui. Né? As nossas reuniões são sempre às terças-feiras, 20 e 40, e aos sábados, 20 e 40, que é o nosso encontro. Né? Terças-feiras tem palestras, tem apresentações de pessoas que entendem muito sobre muitos assuntos especiais sobre cultura, iniciação em cultura, ciência, etc., história, é muito importante. Uma outra informação também, esse aqui é um livro que eu lancei, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, e quem quiser adquirir esse livro pode ver na vinheta. Na vinheta desse programa tem toda a indicação de como adquirir esse livro, tudo bem? Eu devo dizer que eu já estou preparando o segundo livro para ser publicado a partir de março do ano que vem, o segundo livro, que é a sequência desse, para dar continuidade a esse trabalho de divulgação dessas ideias transcendentais. Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar os nossos estudos. Né? Vamos continuando os nossos estudos a respeito da doutrina secreta. Né? Nós observamos sobre HPB, uma série de assuntos, né? E vamos rememorar um ponto específico que a HPB nos deixou para a gente retomar o assunto.
da noite de hoje, de sábado, né? Então, conforme a HPB, nem os ocultistas em geral, nem os teósofos rejeitam, como alguns erroneamente supõem, as ideias e as teorias dos sábios modernos, só porque suas opiniões não estejam em conflito, só porque as opiniões estejam em conflito com a teosofia. Então, veja bem, os sábios não rejeitam a ciência, não rejeitam a ciência acadêmica do ser humano, né? Mas é claro, nós sabemos que a ciência acadêmica tem que evoluir muito para atingir esse conhecimento adequado, correspondente à doutrina secreta, né? A primeira regra da sociedade, né, da sociedade, aqui a eubiose, né? A primeira regra da sociedade, da eubiose, é dar a César o que é de César. Os teósofos, portanto, são os primeiros a reconhecer o valor intrínseco da ciência. Os teósofos não rejeitam a ciência, valorizam a ciência. Mas quando os seus sumos sacerdotes querem resolver a consciência em uma secreção da matéria cinzenta do cérebro e todas as coisas da natureza em um modo de movimento, nós protestamos contra semelhante doutrina, por antifilosófica, contraditória em si mesma, e simplesmente absurda vista pelo ângulo científico, tendo até mais que sob o aspecto oculto do conhecimento esotérico. É isso. Então, é claro que a ciência acadêmica diz que tudo é fruto do cérebro. É isso. A inteligência, a maneira de pensar, são assim, são situações neurais, etc., né, do cérebro, mas dentro da ciência iniciada das idades, nós falamos que o cérebro não é a causa, é a consequência, é o veículo. O cérebro é um aparelho que é veículo da consciência superior, justamente um aparelho que está destinado a dar a nossa consciência humana, ligada à personalidade. Então, isso é muito importante, essa visão exata dessa relação que existe entre os sábios, justamente que tem o conhecimento da ciência iniciada das idades, e a ciência acadêmica. Isso é muito importante, essa relação, entender. Pois a verdade é que a luz astral dos cabalistas, tão ridicularizado, encerra estranhos e misteriosos segredos para aqueles que nela podem ver. E os mistérios ocultos sobre as suas ondas em constante movimento ali permanecem, não importa o que diga toda a corte de materialistas e seus seguidores. Então, a luz astral dos cabalistas, ou seja, a luz, o conhecimento que vem do extremo superior do universo, né, das instâncias superiores do universo, isso, são ridicularizados por muitos seguidores da ciência materialista, né? Mas não importa isso. Não importa o que a ciência materialista fala, mas o movimento de trazer assim, esses conhecimentos da ciência iniciática permanece constante e os mestres estão sempre enviando esses conhecimentos para o nosso nível de existência, né? A luz astral dos cabalistas tem sido incorretamente equiparada ao éter, assim diz a HPB, né? Confundindo-se este último com o éter hipotético da ciência. E alguns se referem aos dois como sendo sinônimo de akasha. É um grande erro. Um grande erro. Um determinado autor escreve o seguinte, confirmando o inconsciente, o ocultismo, um determinado autor que ela cita, né? Século XIX, já no século XIX. As propriedades características do akasha evidenciam como é incorrente representá-lo pelo éter. Em dimensão, ele é infinito, não é constituído de partes, e a cor, o sabor, o odor e a tangibilidade não lhe pertencem. Até esse ponto corresponde exatamente ao tempo, ao espaço, o Ishvara, o Senhor, ou antes a potência criadora e a alma, anima mundi, a alma. Sua especialidade que o distingue dos anteriores consiste em ser a causa material do som. A não ser por isso, poderia ser considerado como vácuo. Então, veja bem, esse autor, conforme a HPB fala, né, que é um autor ligado à doutrina secreta, né, ele dá importância justamente ao chamado o akasha,
O Akasha é justamente aquele ponto em que nós todos um dia teremos que atingir, de ascender, atingir e ascender, através do nosso processo de iniciação. Quando a humanidade, né, tornar-se adepto, né, os componentes da humanidade tornar-se adeptos, então teriam a oportunidade de entrar no Akasha. O Akasha não existe tempo nem espaço, é tudo contínuo, tudo é uma unidade, uma coisa onipresente que lá está contido, né? Então, claro que o adepto pode fazer pesquisas no Akasha através do tempo, do espaço, ter uma visão geral sobre todo o conteúdo do conhecimento nesse plano, né? Nesse plano. O vácuo, não haja dúvida, principalmente para os racionalistas. Em todo caso, certo é que o Akasha produz o vácuo no cérebro de um materialista. Não obstante, se bem que o Akasha não seja o éter da ciência, nem sequer o éter do ocultista, que o define como apenas um dos princípios do Akasha, é seguramente, junto com o seu primário, a causa do som, a causa psíquica e espiritual, mas de modo algum causa material. A relação entre éter e o Akasha pode ser definida aplicando-se a ambos Akasha e éter, as palavras com que os Vedas se referem a Deus. A referência dos Vedas com Deus, a respeito de Deus, conforme a HPB nos indica. Assim, ele mesmo era, em verdade, seu próprio filho, um sendo produto do outro, e não obstante ele mesmo. Pode ser um enigma difícil para o profano, mas facílimo de entender para o hindu, ainda que não seja místico. Aliás, o nosso mestre, Jesus, o Cristo, ele fala sobre, no momento ele falava, a divindade falando por ele mesmo, através dele, a divindade se manifesta da seguinte forma: eu sou o alfa e o ômega. Olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É isso? Dentro da visão do mundo manifestado, né? Mas o eterno é a causa de tudo, né? É o princípio de tudo, né? Os segredos da luz astral, juntamente com outros mistérios, permanecerão ignorados pelos materialistas nos nossos tempos. Do mesmo modo que a América não passava de um mito para os europeus durante os primeiros tempos da Idade Média, apesar de haver escandinavos e noruegueses alcançado aquele antiquíssimo mundo muitos séculos antes ali se estabelecendo. Então, a HPB já dá um fato muito importante, né? Muito importante, histórico, né? Já no século XIX, dizendo que, na verdade, Colombo não foi o primeiro que chegou na América. Não foi o primeiro, né? Então, ela disse que escandinavos e noruegueses já haviam atingido a América muito antes de Colombo. Isso é muito importante. Isso aí é por isso que existem muitas hipóteses a esse respeito, né? Ideias, né? Mas o nosso mestre, o nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, ele sempre afirmava que a história terá que ser reescrita. Terá que ser reescrita. Assim também com o Brasil. Né? Nós vamos ver, em determinado momento, a história, os 3.000 anos de história do Brasil. Né? O Brasil não foi descoberto em 1500. É isso? Muito antes, lá pelo ano, um autor chamado Cucuza, ele falava lá pelo ano 1340, 1345, os portugueses já vinham para o Brasil, viajavam para o Brasil e voltavam. Né? E tinham contato com os índios, já tinham amizade com os indígenas que aqui viviam. Muito bem. Então, a HPB ela dá um toque assim, histórico bastante importante, século XIX, né? Estamos no século XXI. No século XXI, nós não conseguimos ainda entender esses fatos com plenitude, né? Mas a HPB do século XIX já falava isso. Né? Então, mas assim como nasceu um Colombo para descobrir novamente, olha o que ela fala, hein? Assim como nasceu um Colombo para descobri-lo novamente, o continente americano, né? E para obrigar o velho mundo a crer nas antípodas, igualmente nascerão sábios que hão de descobrir as maravilhas que os ocultistas vêm afirmando existirem na região do éter, com seus vários e multiformes habitantes e entidades conscientes. Olha só então o que a UEPB fala, né? Assim como os ocultistas vêm falando
há milênios a respeito desse conhecimento transcendental cósmico, ou a filosofia iniciada das idades, um dia os cientistas, isso no século XIX eles já falavam isso, um dia os cientistas terão a oportunidade de chegar a esse conhecimento. Mas é necessário que os cientistas da ciência acadêmica façam a sua transformação interna, a sua iniciação, e se tornem veículos para esse conhecimento superior. Então, a ciência terá que aceitar a antiga superstição, como já o fez com muitas outras coisas. Né? A ciência classifica de superstição muitas coisas, mas depois, com a evolução da ciência, a gente vê que não são superstições, né? são realidades. Né? E uma vez que se veja forçada a admiti-la, é bem provável que seus sábios professores, a julgar pela experiência do passado, como no caso do mesmerismo ou magnetismo, hoje rebatizado com o nome de hipnotismo, perfile o fato e rejeita a denominação. A escolha do novo nome dependerá, por sua vez, dos modos de movimento, a nova definição dos antiquíssimos processos físicos automáticos entre as fibras nervosas do cérebro científico. E também é muito provável que venha a depender da última refeição tomada para quem lhe der o nome, já que, segundo o fundador do novo esquema idealista, a celebração é genericamente o mesmo que qualificação. Desse modo, se houvéssemos de crer nessa última e disparada proposição, o novo nome da verdade arcaica dependeria da inspiração gástrica do padrinho. Assim, a HPV fala de maneira jocosa, né? É só então que as verdades semelhantes lograriam a possibilidade de se tornar científica. Ela faz um jogo de palavras jocoso, né? Para justamente criticar veladamente esses autores, que assim se referem dessa maneira. Né? Mas, por desagradável que sejam as maiorias, geralmente cegas, a verdade tem sempre encontrado como os seus campeões dispostos a morrer por ela. E não estará entre os ocultistas quem há de protestar contra a sua adoção pela ciência, sob qualquer nome que seja. Olha só o que diz, né? Então, os ocultistas não vão se rebelar contra a adoção pela ciência dos seus conhecimentos, mesmo que lhe seja dado outros nomes. Veja, mesmo que lhe seja dado outros nomes que não aquilo que a ciência iniciática das idades nomeia, né? Entretanto, até o momento, continua a HPB, em que ela venha impor seu conhecimento, a filosofia cósmica, né? E a aprovação dos homens da ciência, muitas coisas ocultas serão relegadas, como têm sido os fenômenos espiritualistas e outras manifestações psíquicas, para finalmente serem apropriadas pelos seus ex-detratores sem o menor reconhecimento ou gratidão. Então, ela diz que sabemos realmente desse processo de que a ciência está incluída, de adaptar-se aos nossos conhecimentos, obter novos conhecimentos e progressivamente se adequando à ciência iniciática das idades, né? É claro que os seus ex-detratores dessas ideias superiores não terão a mínima gratidão por aquilo que recebem. Isso faz parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Eles, normalmente, eles não vão reconhecer. Inicialmente, eles não reconhecerão como um produto de uma ciência iniciada das idades, mas como um produto das suas próprias conquistas intelectuais, o que é um erro, porque nós não descobrimos nada, nós não inventamos nada, absolutamente nada. Nós somos apenas veículos do conhecimento universal que já existe em toda a plenitude no universo. Tudo já existe, tudo já está criado, só que na maneira arquetípica. E esse arquétipo tem que ser trazido para a face da Terra, para ser materializado aqui na face da Terra, né? De maneira objetiva. Né? Por isso que o nosso mestre se refere a esse processo como a obra do eterno na face da Terra. Então, nós temos que ser veículos, veículos da obra do eterno na face da Terra. Então, o homem não inventa nada. O que ele pode é tornar-se, através da iniciação, tornar-se um veículo das ideias superiores, da ciência iniciática e assim por diante. Né? Então,
Entretanto, até o momento, né, aqui, aqui, vamos ver aqui, grande foi a importância do nitrogênio no progresso da ciência química, mas Paracelso, que o descobriu, é ainda hoje classificado como charlatão. Aí está a HPV falando, né? A HPV diz que quem primeiramente descobriu a existência do nitrogênio foi Paracelso. Depois a ciência descobriu a existência do nitrogênio, né? Um composto, uma substância química, né? Da tabela periódica, mas aquele primeiro descobridor, Paracelso, é encarado pela ciência como um charlatão, alguém anticientífico, é um indivíduo anticientífico. Quão profundamente verdadeiras são as palavras de um autor que escreveu a História da Civilização, quando diz, ela cita um autor que escreveu a História da Civilização, e ela diz, então, as palavras desse autor, famoso, esse autor chamado Buckle. Em virtude de circunstâncias ainda desconhecidas, em onde aparecem grandes pensadores que, consagrando suas vidas a um objetivo único, são capazes de acelerar o progresso da humanidade, fundando uma religião ou filosofia graças à qual efeitos importantes podem manifestar-se. Mas, se perguntarmos a história, veremos claramente que, embora a gênese de uma nova opinião possa ser assim atribuída a um só homem, o resultado por ela produzido depende do caráter do povo em que tenha sido divulgada. Olha que importante. Se uma religião, esse autor fala, né? Se uma religião ou filosofia é por demais avançada em relação ao povo, não poderá ter nenhuma repercussão no momento, devendo esperar que os espíritos sejam suficientemente amadurecidos para receber. Olha a relação que ele faz entre as ideias que estão sendo lançadas para o mundo e a sociedade em geral. Então, ele diz que, quando ideias novas são lançadas para o mundo, através dos cientistas, servindo como instrumento de conhecimento, isso vai depender da estrutura de conhecimento daquela própria sociedade, que vai reconhecer ou não o conhecimento. Né? Isso é muito importante. Né? Então, se uma religião ou filosofia é por demais avançada em relação ao povo, não poderá ter nenhuma repercussão no momento, devendo esperar que os espíritos estejam suficientemente amadurecidos para recebê-la. Toda ciência e toda fé têm os seus mártires. Olha só, toda ciência e toda fé têm os seus mártires. Segundo o curso ordinário das coisas, passam algumas gerações. E vem depois outro período em que essas mesmas verdades são havidas como fatos normais. É isso. E um pouco mais tarde surge mais outro período, durante o qual são proclamadas necessárias, e até as inteligências mais obtusas se admiram de que algum dia houvesse sido possível negá-las. Olha só o que esse autor fala. A sociedade vai evoluindo, de tal maneira que ideias consideradas absurdas em tempos passados, num determinado momento, são aceitas pela sociedade em geral. É a questão da ciência. A ciência, assim, a ciência tem muita relação com a própria natureza interna do ser humano, a personalidade, né? A personalidade. Então, com a transformação interna, isso já está no caminho da iniciação. Com a transformação interna da sociedade, a sociedade vai dando a base em si para que aqueles conhecimentos modernos sejam incorporados pela ciência acadêmica. Né? E chega um momento em que aqueles conhecimentos são adquiridos e, num futuro logo imediato, as pessoas se admiram que, no passado, muitas pessoas houvessem negado essa questão. Bom, aí nós temos na história vários exemplos, né? Por exemplo, a teoria heliocêntrica, né? Foi renegada durante muito tempo, né? E até as pessoas eram perseguidas por defender esse fato, e hoje não. Hoje, qualquer criancinha de 3, 4 anos sabe que a Terra gira em torno do Sol. Né? Hoje, qualquer criança de 3, 4 anos sabe que a Terra gira em torno do Sol. E antigamente, os sábios negavam isso. Né? Mas hoje, olhando para o passado, os entendidos de hoje ficam até estarrecidos como que uma coisa tão evidente não pode ser aceita pela ciência.
E outra vez, é apenas um exemplo, né? A mesma coisa que a Terra é redonda, né? A Terra é redonda. Isso aí, existia uma ideia de que a Terra era plana, né? Era plana. Depois foi provado que os astros têm uma forma redonda, uma arredondada, pelo menos. Então, isso hoje é um fato científico inegável. Qualquer criança de 3, 4 anos sabe isso. E os sábios, naquela época, renegavam isso, dizendo que era heresia, era invenção dos ocultistas e assim por diante. Muito bem. Então, a gente vê com grande importância essa relação que existe entre a evolução da ciência com a evolução da consciência da própria sociedade em que essa ciência está sendo desenvolvida. Isso é básico, isso é básico. E nós podemos, então, incluir neste capítulo o caso da evolução política e social, né? Da sinarquia. Né? A futura sinarquia só poderá ser instalada quando a sociedade estiver preparada para isso. Olha só, não adianta virem sinarquistas e darem noções de teorias, de divulgar a teoria da sinarquia, e etc, etc, de mostrar e provar isso e aquilo, não adianta, a não ser que a sociedade esteja pronta para adquirir esse conhecimento e pô-lo em prática. Então, é fantástico isso que a HPB nos demonstra, né? Já no século XIX, né? A respeito dessa relação que existe entre o conhecimento transcendental, o conhecimento científico e o processo que há nessa transição desse conhecimento científico do conhecimento transcendental para o conhecimento científico. Aí está, então, o ponto inicial da nossa conversa. Eu quero passar a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para as suas considerações, para que ele possa enriquecer mais esse assunto e continuarmos com o nosso trabalho. O professor Walter, o senhor definiu bem esse pensamento de Blavatsky e o senhor concluiu também muito legal, né, tudo isso. Por exemplo, a gente tem o mestre, o sábio, né, aquele que mostra o caminho, né, e a gente também tem aquelas pessoas, né, professor, que mesmo na sua simplicidade tem uma sabedoria de colocar todo esse conhecimito em prática, né, no dia a dia, né, que eu acho que é fantástico. E eu acho que o senhor fecha com chave de ouro quando o senhor fala que a ciência não evoluiu como a gente deseja, porque a humanidade ainda não compreende tudo isso, né, professor? Eu acho que quem está segurando toda essa evolução científica, acadêmica, de uma certa forma, é a própria sociedade, né, professor? É a própria sociedade, do qual fazem parte os cientistas, né? Fazem Então, parte disso. os cientistas fazem parte da sociedade, né? Por mais o importante é que a ciência acadêmica, erroneamente, ela considera-se livre de qualquer preconceito, de qualquer dependência do conhecimento da psicologia ou das emoções, mas não é verdade, não é verdade. Né? O positivismo, apesar de Augusto Comte ter definido de uma base não religiosa, isso, e absolutamente mental, mas o positivismo ela tem uma base emocional muito forte, ligada à personalidade. Né? Então, as pessoas negam as coisas peremptoriamente, sem qualquer natureza analítica. Né? Tanto que, eu posso dizer isso, né? Isso, sem dúvida, todos sabem. Né? Se numa universidade um determinado pesquisador falar em intuição, ele vai ser renegado pela sociedade. Pela sociedade, não, pela universidade. Se ele falar assim, intuitivamente eu cheguei a determinada conclusão, com os meus métodos intuitivos, havendo um caminho de abertura para o conhecimento, eu cheguei à seguinte conclusão. Ele é execrado, ele é perseguido, ele é eliminado da universidade, porque não pode falar em intuição. Não pode falar em intuição. Agora, tem que falar no mental. Mas a verdade é o seguinte, não é através do mental concreto inferior, que a ciência vai conseguir desvendar os mistérios do universo. Não, não é assim. É necessário que se desenvolva o mental superior, que ainda está em princípio de desenvolvimento na nossa raça ariana,
desenvolver o mental superior sintético, o Budi vai se desenvolvendo também paralelamente, que é o campo da intuição, de tal maneira que a ciência vai progredindo, vai progredindo. Mas é necessário que esses conhecimentos sejam aceitos pela sociedade, né? E do qual os cientistas fazem parte dessa sociedade. Eles estão impregnados com essas consciências não evoluídas da nossa sociedade. Infelizmente, é assim. É assim. Quer dizer, é o caso da personalidade. A personalidade ela é circunscrita a 4 elementos, né? Ao físico denso, ao vital, ao astral e ao mental concreto. Então, a maioria das pessoas acham vinculadas nesse processo da personalidade e não conseguem se deslindar disso, avançar além desse conhecimento. E isso realmente, um dia, isso vai ser transposto. E eu acredito que já no terceiro milênio, grandes transformações vão acontecer. E grandes transformações já estão acontecendo no conhecimento humano para novas descobertas, para novos avanços do conhecimento. Ô, professor, ao longo também desse debate que o senhor traz aqui para nós, o senhor falou sobre o Akasha, né? Para a gente entender melhor esse Akasha, seria como se um mundo das ideias, seria como se a gente fosse colher um fruto, uma ideia e colocar em prática aqui no plano terreno, aqui na face da Terra? Exatamente. Quem fizer aqui o curso peregrino, né, já vai ter uma yoga específica, justamente, que desenvolve todas essas potencialidades, né, dos tattvas em direção do Akasha. São 5 tattvas. O mais superior é o Akasha. Mas existem mais 2 ainda, plano superior, 2 tattvas superiores, que é Anupada Tattva e Adi Tattva, que nós ainda não temos acesso. Mas a própria yoga, que o nosso mestre, o professor Luiz de Souza, nos deixou, justamente no curso peregrino, por isso que é importante, quem quer fazer iniciação, começar com o curso peregrino já. Né? Então, essa yoga já é uma revolução dentro do processo de transformação interna, porque justamente no ponto mais elevado está desenvolvendo a caixa. Não estou dizendo que a pessoa vai ter uma visão do akáshica, não é uma visão akáshica. Ele vai ter a possibilidade de ir desenvolvendo os seus mecanismos internos, né? os seus corpos hiperfísicos, né? Através dos tátios, dos chakras, a fim de ter uma visão futura do Akasha como um adepto tem. Então, esse é o significado do Akasha. O Akasha é o nosso próximo ponto. Nós estamos no 4º sistema evolutivo. O quarto sistema evolutivo corresponde ao terceiro logos, é o logos mais denso que nós temos. É o mundo mais denso. Acima do terceiro logos, nós temos o segundo logos, é isso? Que é a mãe divina. A mãe divina falada pelos católicos, a mãe divina. Né? Então, e esse segundo logos é justamente onde se insere a questão do Akasha. Então, por isso que o nosso mestre nos afirma que nós estamos passando de um 4º sistema evolutivo para um 5º sistema evolutivo. E naturalmente, passaremos depois para um 6º sistema evolutivo, 7º sistema, até encerrar justamente o nosso processo evolutivo no atual momento. Né? Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu dou um alerta também para aqueles que queiram fazer o curso peregrino, que isso já é trabalhado no curso peregrino, justamente o desenvolvimento das possibilidades do desenvolvimento da nossa consciência akáshica. Não estou dizendo que todos vão desenvolver a caixa, mas é um ponto de partida. É o ponto de partida para que a consciência vá se desenvolvendo até que um dia torne-se um adepto. Ô, professor, eu já vou abrir aqui para as perguntas. O Guilherme Guazali Neto pergunta o seguinte: há algum dia que a sabedoria iniciática das idades será revelado a todos? É evidente que sim, todos saberão. O Guilherme, veja bem, com todo respeito à HPB, né, eu tenho um enorme respeito à HPB, mas eu acredito que, isso no meu ponto de vista, né, é chamada doutrina secreta. A doutrina secreta é porque é a maneira que o homem tem de entender as coisas. Quando se fala em secreto, é algo que o ser humano entende de maneira mais objetiva. Mas, na verdade, se nós analisarmos profundamente, nada existe de secreto no universo. Eu vou repetir: nada existe de secreto no universo. Existe o oculto.
Então, para nós, está oculto os conhecimentos superiores. Ocultos por quê? Porque estão ocultando para ele? O eterno oculta para a gente? Não, porque nós não temos condições de consciência para atingir esse conhecimento. Então, algum dia a sabedoria inicial das idades será revelada? Não é que vai ser revelada, nós atingiremos a sabedoria inicial das idades. Saber o conteúdo da sabedoria inicial da cidade não é uma doação, é uma conquista. Eu vou repetir novamente. Atingir o conhecimento da sabedoria inicial das idades não vai ser uma dádiva de Deus. Deus não dá nada, ao contrário do que a religião afirma. É uma conquista da consciência humana. A humanidade vai um dia conquistar esse patamar de conhecimento em que grande parte da sabedoria inicial das idades será revelada para todos. Não por doação, mas por mérito, por trabalho, por evolução. Agora, para que isso aconteça, não é possível a pessoa ficar que um dia Deus nos revele. Não. Nós temos que fazer o processo da iniciação, o processo da transformação interna, o processo do autoconhecimento. À medida que esse processo vai acontecendo, autoconhecimento e transformação interna, nós vamos atingindo cada vez mais o nível da sabedoria inicial das idades. Então, o conhecimento será revelado a todos? Sim, a todos aqueles que tiverem mérito. Uns vão chegar mais cedo, outros mais tarde. Todos chegarão. O plano do cosmos é esse. Todos chegarão ao conhecimento da sabedoria inicial das idades pelos seus próprios méritos. Uns levam mais tempo, outros menos tempo, de acordo com o processo iniciático. Né? Essa é a resposta, então, que eu posso dar para o nosso querido irmão Guazelli. Guilherme Guazelli. Isso, Guilherme Guazelli Neto. Dando sequência a essa linha de pensamento da pergunta dele, ele coloca o seguinte, professor: independente da SBE, né, Sociedade Brasileira de Eubiose, pois a necessidade faz o momento. O momento é agora, professor? Independente, veja bem, eu quero dizer o seguinte: olha só, o nosso mestre, ele deu, numa das suas revelações, eu vou falar abertamente porque faz parte do conhecimento da iniciação. Ele diz o seguinte: nem todos que estão são, nem todos que não estão são. Eu vou repetir: nem todos que estão na sociedade são eubiotas, e nem todos que não estão não são. Então, quero dizer, a Sociedade Brasileira de Eubiose é um instrumento. Perfeito? É uma instituição, é um instrumento. Assim como a teosofia também é um instrumento. Então, existem muitos instrumentos para a evolução da humanidade. Os mestres são instrumentos também. É isso? Agora, é claro que, eu vou dizer o seguinte, é necessário, uma pessoa que não conhece a eubiose, ela pode se iniciar? Claro que pode iniciar. Se uma pessoa estiver num país distante, nunca ouviu falar da eubiose, ela vai se iniciar no mesmo padrão. Por quê? Porque a lei vai promover, vai dar a ela os caminhos necessários para a sua iniciação, mesmo que ela não conheça a eubiose, mesmo que ela não conheça a teosofia. Porque a ciência é cósmica. A ciência é cósmica. As instituições são humanas. As instituições são humanas. Agora, nós devemos ter uma coisa muito, muito clara na nossa mente. As instituições são necessárias no momento cíclico de evolução da humanidade. Perfeito? Então, veja bem, o momento cíclico. O espiritismo foi necessário ao Kardec para dar aquele empurrão no mundo ocidental para a verificação da existência dos mundos espirituais, hiperfísicos, Kardec. Depois vem HPB, um outro empurrão na sociedade, trazendo aquela enorme quantidade de conhecimentos para o Ocidente, né, que eram totalmente desconhecidos do Ocidente, dos Vedas, dos Upanishads, todos aqueles conhecimentos da antiguidade da Índia, né, da China, etc. Né? Agora, no momento atual, na tônica atual, é a Sociedade Brasileira de Eubiose também. A Sociedade Brasileira de Eubiose desempenha um papel muito importante como instituição, para justamente ajudar, favorecer o caminho evolutivo da humanidade. E, principalmente, a Sociedade Brasileira de Eubiose está relacionada com o Brasil. Por isso que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. Muita gente diz, por que brasileira? Por que não podia ser Sociedade de Eubiose? Só Sociedade de Eubiose? Não.
mas é a função da instituição, Sociedade Brasileira de Eubiose, porque no bojo do entendimento da sociedade está dito o seguinte: o Brasil é o berço da nova civilização. Então, isso é muito importante, esse entendimento, essa relatividade que existe na aparição de uma instituição de acordo com as necessidades do tempo. Era necessário. Então, foi necessário que surgisse esse movimento que hoje é denominado Sociedade Brasileira de Biose, para que, através desse canal, sejam dados conhecimentos muito importantes para o terceiro milênio e para o Brasil, que é o berço da nova civilização. Então, é a necessidade do momento. É que ele diz, pois a necessidade faz o momento. É exatamente a necessidade. A necessidade, o necessário do momento significa a tônica que a lei imprime naquele momento. A lei tem que fazer isso. Ela tem que se manifestar através de veículos. Os veículos são os seres humanos e as instituições. Quais são os veículos da consciência superior? Os seres humanos e as instituições. Na verdade, instituições é agrupamento de seres humanos. Na verdade, isso é necessário. Pelo menos maiavicamente é necessário isso, né? Mas, então, essa posição então da sociedade brasileira de eubiose no momento atual, no século XXI, terceiro milênio, caminhando para o ano de 3005. Nosso mestre mostra o ano de 3005 vai ser uma época de apogeu para a raça ariana. Não é o final, não é o final, porque depois de 3005, nosso mestre prevê 10.000 anos de uma evolução extraordinária da humanidade. E não para por aí, porque a evolução é infinita, infinita, né? A evolução não tem fim. Nós não podemos conceber o final da evolução, porque não temos consciência para isso. Então, essa é a posição que eu tenho que dar justamente da sociedade brasileira de biose, a necessidade da sua manifestação, de acordo com a tônica do ciclo. O Foi muito boa a pergunta do Guazelli, muito boa. Muito boa, também gostei, viu, Guazelli? O professor, o Júlio Teixeira faz um comentário, como sempre, muito interessante, né? Sobre os nossos três corpos, né? Do mais denso ao mais sutil. O corpo físico, né? Que é a escola, o laboratório, a alma, o teatro, a arte, a cultura, a disciplina, yogas, né? E o espírito, né? O templo, né? Então, portanto, somos o templo vivo de Deus. E, nesse caso, cada um zelador de seu rito, né? Senhor de si mesmo, manipulador da água e do fogo, mel, vinho e pão. Muito interessante esse comentário, professor. Muito interessante, muito interessante. É justamente essa trilogia, como nós podemos afiançar, essa trilogia que existe no ser humano, né? O corpo, a alma e o espírito, né? A trilogia também do templo, a escola e o teatro, né? A escola e o teatro, né? Então, nós temos esta, essa possibilidade de encarar esse fato de maneira bastante interessante. Essa trilogia não se restringe apenas ao que nós conhecemos na escola iniciática, né? A própria estrutura da sociedade, por exemplo, o mundo ocidental, ele é baseado numa trilogia que faz parte desse conhecimento, né? Nós temos a tradição judaica cristã, que é a parte espiritual, é isso, o templo, né? Nós temos o conhecimento grego clássico, que é a escola do mundo ocidental. Na verdade, não vem da Grécia simplesmente, vem do Egito, vem da Atlântida, da Lemúria, a escola, né? E depois o teatro. O teatro no mundo ocidental é representado pelo mundo romano, antigo, clássico, né? Onde está representado o direito romano. O direito romano. Então, a gente vê na própria estrutura da sociedade essa tríplice iniciação idiota que está presente, né? O templo, a escola e o teatro. O templo, a tradição judaico-cristã, com o próprio Cristo dando ensinamentos fantásticos para a humanidade, né? A escola, justamente, é representada pela Grécia Antiga, que é um repositório de todos aqueles conhecimentos antigos, né? E também um ponto de ligação com o Oriente também, né? A Grécia é um ponto de ligação com o Oriente, assim como o Egito também foi um ponto de ligação com o Oriente. E Roma, que é justamente a parte do teatro, né? Veja bem, Roma é a parte do teatro. Roma foi um grande império, durou quase 2.200 anos, né? Dividido em dois, no final em dois impérios, Oriente e Ocidente, mas chegou a quase 2.200 anos,
caiu somente com a invasão de Constantinopla pelos turcos, em 1453, mas é o teatro. Né? O teatro é a parte física, a organização social e, principalmente, a família, principalmente a noção de família. A família sempre foi pensada em muitas sociedades, né, através dos milênios, mas em Roma teve uma essa noção de família, o gene, né? E da genética, né? A noção de família, isso é muito importante. Então, realmente, o nosso irmão Júlio nos afirma uma informação muito importante. Sempre lembrando que nós temos o templo físico onde nós nos reunimos para as atividades templárias, mas o nosso corpo é um templo vivo, um templo vivo. E nesse templo está Deus. Olha só, no nosso templo, o que está dentro do nosso templo? Deus. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Ou seja, vós tendes dentro de si a divindade. Então, nós temos a divindade nesse corpo físico. É um templo que deve ser tratado, respeitado e trabalhado. Muito bom, professor. Dando continuidade, o Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: os reinos anteriores sofreram para atingir a sua consciência, as suas consciências? Veja bem, o nosso irmão Guazelli, quando a gente fala reinos anteriores, nós devemos falar em processo de experiência. Né? Então, eu falo assim, a mônada, a projeção da mônada, ela passa pela experiência mineral, passa pela experiência vegetal e passa pela experiência hominal. Depois vai pensar pela experiência superhumana. Então, quem passa as restrições e os sofrimentos é a mônada. É isso? Então, não são os reinos anteriores que passam por, por, por desafios. Não são os reinos que são desafiados, é a consciência projetada da Mônada que sofre esse desafio do autoconhecimento, do autoentendimento. Então, a Mônada teve que passar pelo mineral para entender como funciona o mineral. Depois, teve que passar pelo vegetal para entender como funciona o vegetal. E depois está passando pelo animal. Nós estamos mônadas, projeções monádicas que estamos passando pela consciência luminal. Mas no nosso corpo, você vê que está tudo que nós temos. No nosso corpo, nós temos o mineral, que são os ossos, nós temos o vegetal, que é o nosso sistema nervoso, não é isso? E temos o animal, que é a nossa emoção, né? A nossa parte emocional, e temos o ser humano, né? Que é uma quarta coisa, que é justamente a nossa parte mental total, mental inferior e superior. Então, eu não digo que os reinos sofreram para atingir. Quem sofre os desafios é a projeção da mônada. Né? O que a gente chama de reinos, animal, vegetal, animal, é apenas o veículo. É o veículo. São apenas os veículos. O professor, a Alice ela faz uma colocação interessante quando ela diz: o conhecimento liberta, cura e ou adoece. A gente pode falar, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Individualmente, né, o indivíduo que busca, né, o conhecimento, liberta, cura ou adoece, e como a sociedade, a humanidade, né? Como que a humanidade pode lidar com esse conhecimento, ou a humanidade se cura ou ela se adoece, né? Porque a evolução é individual e coletiva, né, professor? Bom, aí depende de como classifiquemos o que é conhecimento. É. Isso aí a grande pergunta neste o autoconhecimento liberta, cura ou adoece, depende de como nós classificamos essa palavra conhecimento. Conhecer. Se for informação, se for conhecimento baseado na informação, a sociedade pode adoecer. Só pela informação. Porque a informação vai produzir o quê? Vai produzir não ideias, mas ideologias. Então, a sociedade pode adoecer através das ideologias, que é justamente um trabalho ligado com a personalidade, que é a prisão do ser humano. Isso. Agora, o conhecimento, nesse sentido, né, como informação, pode ser restritivo ou pode ser um processo de ampliação do ser humano. Né? Mas
O autoconhecimento, sim, está bem definido. O autoconhecimento liberta. Então, não é simplesmente o conhecimento, conhecer as coisas. Conhecer as coisas o quê? Através do nosso princípio de entendimento humano, nossa razão. Isso não é conhecimento, é acúmulo de informações. O conhecimento, de maneira geral, de maneira trivial, é acúmulo de informações. Isso realmente não leva a nada. Acumular informações não leva a nada. É isso. Um computador, por exemplo, não tem inteligência, né? Chamam o computador como inteligência artificial. Isso é bobagem. Não existe inteligência artificial e jamais vai existir uma inteligência artificial. O computador apenas ele acumula informações. Ele acumula e faz a gestão dessas informações. E tira outras informações baseadas nessas informações. Não é isso? Tinha até um filme antigamente, né, que um robô, né, que os meninos chegavam para ele, perguntavam alguma coisa, o robô falava assim: isso não tem registro, isso não tem registro. Ou seja, eu não posso responder porque não tem registro. É o computador, se ele não tem registro, não responde. Agora, isso aí é informação. Agora, na verdade, o conhecimento que nós estamos falando, libertador, é o autoconhecimento. Esse liberta. Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É muito bom, professor. E a Gilda Moura, ela pergunta o seguinte: como compartilhar, né, professor? Como compartilhar tudo isso? Seria interessante a gente pensar em palavra e também em atitude, né, professor? A nossa palavra tem que ser, tem que estar unida com aquilo que a gente pratica, com aquilo que a gente faz, né, com as nossas atitudes. Exatamente. Esse é o lema. O lema é justamente a gente fazer aquilo que a gente fala na teoria, né? O mestre, por exemplo, vamos dizer assim, um mestre, ele sempre age da mesma maneira com que ele fala. Né? Por exemplo, Jesus, ele falava uma coisa e fazia a mesma coisa, não agia de outra maneira. Ele dizia assim: amai ao próximo, amor universal. E ele amava o próximo universal. Ele deu-se em holocausto, em sacrifício por amor à humanidade. Não é isso? Agora, é, agora, a consciência humana tem coisa muito. A consciência humana elabora muita coisa errada. Né? Por exemplo, eu, quando era criança, eu ouvia, e até hoje a gente ouve, né? Pessoas dizendo assim, brincando ou não brincando, né? Faça o que eu diga, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí realmente não é conhecimento. Né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, não é assim. O mestre deve fazer assim: faça o que eu faço, o que eu digo, o que eu faço. Porque o mestre sempre realiza o trabalho das suas palavras. É o teatro, é o teatro. Então, o mestre ele realiza a tríplice iniciação idiótica de maneira perfeita. Ele, ele tem uma comunicação ritualística com o eterno, né? Isso está eternamente ligado. Ele tem o conhecimento da escola e tem a prática do teatro também, mas de maneira compatível com aquilo que ele chama, que ele ensina. O mestre nunca faz diferente daquilo que ele ensina, senão não é um mestre. Isso não é um mestre. Se alguém fala uma coisa e age de outra maneira, isso não é um mestre, é um enganador. É um enganador. Isso é força das sombras. Força das sombras é assim. Isso é força das sombras. Força da luz, não. Ela age exatamente como ela fala. Fala do amor e pratica o amor. Fala da caridade e pratica a caridade. Fala da abnegação, pratica a abnegação. Então, isso é o compartilhamento. Isso aí influencia a sociedade, porque no momento que o indivíduo vê um mestre, ele sente aquele compartilhamento. A coisa mais importante que nós vemos no mestre é o exemplo. É isso. Por isso que a gente diz assim: você quer se iniciar? Veja a vida de Buda e faça o que ele fez. Você vai atingir o conhecimento de adeptado e vai se iluminar. Se você vê o Cristo e fizer o que ele fez exatamente, você vai se iluminar, vai se tornar um adepto e um ser superior. Se vê o professor Henrique G. de Souza, vê a missão dele, o trabalho dele, executar exatamente aquilo que fazia, você vai se iluminar. Não é isso? O nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, ele pregava sempre isso.
as duas coisas mais importantes da vida, o amor e o perdão. Não há mais nada a falar. Essa é a visão sintética. Muito bom, professor. A Maria Tereza Ruiz de Oliveira, ela coloca o seguinte, professor Walter: o Paracelso falava que suas descobertas eram por intuição, por isso que foi desacreditado da ciência? Bom, o Paracelso só podia descobrir pela intuição, né? Porque não existia laboratório, existia alguma ciência oficial para, na época, alguma ciência oficial para justificar e para aceitar o que ele fazia, não existia nada. A experimentação, ele fazia a sua experimentação, mas isso não era compartilhado, não tinha com quem compartilhar, não existe com quem compartilhar. Esses seres evoluídos, eles fazem coisas, é isso, mas não tem com quem compartilhar. Isso nós já falamos, não tem uma sociedade que aceite, que tenha condições de receber aqueles ensinamentos. Aqui é o Da Vinci, Leonardo da Vinci também, né? Ele fez um monte de descobertas extraordinárias, né? Mas o que a ciência. Não havia uma sociedade científica que acolhesse aqueles conhecimentos num contexto expressivo. Né? Por exemplo, Leonardo da Vinci ele fez estudos sobre anatomia fantásticos. Ele dissecava corpos humanos, né? E fazia. Aliás, eu vou contar uma história que isso eu presenciei na minha frente. Né? Houve vários anos atrás, houve aqui uma exposição do Leonardo da Vinci, sobre o Leonardo da Vinci aqui no Ibirapuera, né? Na Oca, no Ibirapuera. Acho que muita gente deve ter participado dessa exposição. E eu estava vendo a exposição e tinha um quadro, uma parede, com desenhos anatômicos de Leonardo da Vinci. Desenhos anatômicos, na parte neural, a parte esquelética, tudo, crânio, tudo, né? Desenhos anatômicos que o próprio Leonardo da Vinci desenhou, dessecando os cadáveres que ele dissecava. Aí eu vi um grupo de estudantes de medicina, eles vinham todos de branco, né? Eu vi que eram estudantes, iam passando, passando, e ficaram observando aqueles quadros, atônitos. Não é isso? Aí eu ouvi um dos estudantes que estava ali falou assim: olha só, é exatamente aquilo que nós aprendemos nas aulas de anatomia. Está aqui, Leonardo da Vinci. Não é verdade? Então, veja bem, o que Leonardo da Vinci desenhava lá pelo ano 1490, 1500, hoje é estudado na faculdade de medicina. Mas na época não tinha possibilidade. Quem que ia aceitar isso? Não tinha nenhuma instituição para albergar esse conhecimento. Então isso ficou o quê? Em documentos. Né? Mas hoje a gente reconhece que foi uma coisa extraordinária. A mesma coisa Nikola Tesla também. Nikola Tesla foi outro gênio. Né? Eu chamo de Leonardo da Vinci do mundo moderno, né? Do século XX. A mesma coisa também. Muitos conhecimentos que ele deixou não vão ser utilizados agora, vão ser utilizados no futuro. No momento em que a sociedade estiver preparada para aceitar aquilo e realizar no projeto no mundo físico denso. Né? Por isso que esses seres de hierarquia trazem esses conhecimentos, mas é necessário que a sociedade esteja preparada para executar esses conhecimentos na vida prática. O professor, falando em sociedade preparada, Alice coloca o seguinte: as psicologias holísticas, transpessoais, a própria psicanálise e a psicologia dinâmica com Carl Gustav Jung vêm para abrir essa densa atmosfera da materialidade. Isso tudo contribui, né, professor, para a humanidade perceber e se transformar em algo melhor, né? Claro, o próprio Jung, por exemplo, ele é rejeitado por uma parte da ciência. Né? O Jung, ele é uma mente extraordinária, né? Um mestre. Né? Ele trouxe conhecimentos que aprendemos no momento atual e vai ficar para a posteridade. Muita coisa ainda não entendemos do que ele deixou, né? Deixou ensinado. Né? Mas, pelo fato dele estudar os conhecimentos transcendentais, inclusive a astrologia, né? Isso é um dos livros que eu li, ele afirma que a astrologia é uma ciência exata, é uma ciência clara. Ele era médico. Agora, não bate, né?
Veja bem, na consciência humana não bate um médico astrólogo, não bate. Não há coincidência de opiniões dentro do conhecimento materialista, não há conexão entre o médico, por exemplo, e a astrologia. Mas Jung trabalhava nisso, porque ele era um ser, um adepto virtual, como nós chamamos, né? Ele trouxe esses conhecimentos que no futuro serão adquiridos. E abriu caminhos espetaculares, né? O inconsciente coletivo, a psicologia analítica, uma série de outros também, outros tantos, né? Que o próprio Freud, né? O Freud ele já tinha uma linha já científica, né? Ligado com o positivismo, né? Mas ele tinha uma visão que, se nós considerarmos, tinha uma intuição muito forte, né? Mostrou muitos caminhos de desenvolvimento para a humanidade, do Freud, né? Então, esses seres vêm com essa finalidade, né? De dar essas aberturas para esse conhecimento extraordinário, né? Assim como nós temos também as terapias orientais, que, num determinado momento, né, principalmente pelo década de 70, vieram para o mundo ocidental, foram aparecendo, né? Inicialmente considerados como charlatanismo, né? Mas hoje não, hoje sabe-se que essas terapias são perfeitamente aceitáveis, porque são frutos do conhecimento de séculos, milhares de milênios, né? Isso contido na humanidade, né? Então isso a minha irmã faz uma importante consideração a respeito dessa relação com esses seres que trazem esse conhecimento, mas sempre naquele momento é necessário que a sociedade esteja pronta para aceitar. Enquanto a sociedade não estiver mentalmente, espiritualmente pronta para aceitar, fica apenas na teoria, né? O professor, o Guilherme Bazelli Neto pergunta o seguinte: a yoga Akbel nos leva ao silêncio? Toda yoga nos leva. A yoga quer dizer. O que significa yoga? União. Yoga tem o mesmo sentido de religião. A religião no sentido, verdadeiro sentido, né? Religião quer dizer religare, do latim, religare. É o religamento com a nossa consciência superior. Agora, mas o silêncio é do quê? O silêncio não é do interior, é da nossa personalidade. É necessário que a nossa personalidade fique em silêncio para que a plenitude cósmica se manifeste em nós. Vamos repetir? É necessário o silêncio da nossa personalidade para que a plenitude cósmica se reflita em nós. O que impede que a plenitude cósmica se reflita em nós é a nossa tagarelice emocional, mental. A gente somos tagarelas, só fico tagarelando, falando coisas ligadas à nossa personalidade. Isso bloqueia a penetração do conhecimento transcendental. Então, o silêncio que nós se refere é o silêncio do indivíduo, o silêncio da personalidade. É justamente o poder da meditação. O poder da meditação. Quando o indivíduo entra em meditação, ele entra não no silêncio, ele tem a possibilidade de receber toda a informação, todo o processo cósmico dentro da sua consciência. É isso. Ele passa. É por isso que a gente fala, né? Quando a gente vai pensar, a gente fala assim: eu vou refletir. Esse é o sentido da palavra refletir. Pensar. Eu vou fazer uma reflexão. Quando eu digo eu vou fazer uma reflexão, isso o dicionário não explica isso, nem a ciência. Quando eu digo assim, eu vou fazer uma reflexão, significa eu vou refletir em mim o conhecimento superior. O conhecimento vai bater em mim, vai refletir em mim e vai me inundar daquele conhecimento. Então, o silêncio não é o silêncio total, é o silêncio da nossa personalidade, necessário para que a plenitude cósmica baixe e inunde a nossa consciência. O professor, a Beth Oliveira, não sei se é uma pergunta. A tônica para o despertar de consciência. A tônica para o despertar da consciência. A gente pergunta, qual é a tônica para o despertar da consciência? É só meditar. O que é necessário para despertar a consciência? Interna. Conhecer a verdade.
conhecer a nós mesmos. Autoconhecimento. Essa é a tônica. O autoconhecimento. Nós vamos lá no templo antigo de Apolo, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Conhece a ti mesmo, você conhece tudo. Olha só que importante que está no templo de Apolo. Conhece a ti mesmo, você vai conhecer todo o universo. Porque o universo está dentro de nós. Ou seja, conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que existe em nós, que nós estamos esquecidos dele. Então, essa é a tônica do processo, o autoconhecimento. Muito bom, professor. O professor, o Francisco Gomes da Silva, ele pergunta: é permitido compartilhar as palestras do professor Walter no Facebook ou são restritas ao canal 3005? Essas palestras são públicas. Pode compartilhar para todos os meios disponíveis. Elas são públicas para o público em geral, para todas as pessoas. Não tem nenhuma restrição. O que é mostrado no canal 3005 é público, não tem restrição alguma. Muito bom, professor. Alice coloca o seguinte: portanto, conhecer este corpo e seus funcionalismos é fundamental, já que temos aí tudo que necessitamos para realizarmos a nossa transcendência. Tudo que nós possuímos, nós já possuímos todos os mecanismos, as potencialidades para entendermos a nós mesmos. Nós temos toda a potencialidade. Só que o bloqueia justamente a nossa personalidade. O que bloqueia essa possibilidade que nós temos de fazer ampliação do conhecimento é a nossa personalidade. O quê? As ideologias. Eu sempre digo assim, a personalidade é o quaternário. A individualidade é a tríade superior. A tríade superior está ligada com as ideias. A personalidade está ligada com as ideologias. Eu não vou citar aqui quais são as ideologias, são muitas e muitas ideologias. O que são ideologias? São pensamentos de grupos, de pessoas, que desenvolvem determinados pensamentos para satisfazer grupos, pessoas, etc. Não é para entender o universo e esse autoconhecimento, é para menos satisfazer os desejos de determinados grupos ou pessoas. Isso chama de ideologia. Eu vou repetir. Ideologias são criadas para satisfazer desejos de pessoas ou de grupos, ou de nações, de grupos. Né? Agora, a ideia não, a tríade superior, essa é universal. Então, é necessário que a gente abra caminho para que essas ideias baixem, entrem na nossa consciência. E para que essas ideias entrem na nossa consciência, é necessário o silêncio interno, o domínio da nossa consciência interna, da nossa personalidade. O que eu quero dizer não é eliminar a personalidade, nem pode se eliminar. A personalidade não pode se eliminar. Mas aí, então, tem um segundo ponto, a transformação. É o conhecimento e a transformação. Então, conhecimento não, autoconhecimento e transformação interna. É necessário, então, são os dois caminhos, o autoconhecimento e a transformação interna. A transformação interna do que? Das nossas características anteriores à nossa existência atual, são características lunares, caracteristicamente animais, é isso? Transformar estas tendências para tendências super-humanas, nem humanas, super-humanas. O trabalho de nos transformarmos em adeptos. Então, esse é o caminho. O professor Júlio Teixeira coloca o seguinte: perfeito, acúmulo de informações é um baú de ideias prontas e nem tanto. Exatamente. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente vê uma pessoa dando palestras maravilhosas. Elas falam, mas todo mundo fica boquiaberto, assim, sabe? Eu costumo ver muitas situações nesse ponto. A pessoa vai falando, as pessoas ficam, puxa, que coisa, como ele sabe. Muitas vezes não é sabedoria isso, é memória. Muitas vezes a pessoa tem uma memória fotográfica. Então, ela fala nomes e mais nomes, as pessoas ficam impressionadas com os nomes. Hein? Isso é tudo maia. Isso aí o nosso mestre chama, sabe o quê? Sabe o quê? É justamente a circulação do pensamento, é a rotina mental. O nosso mestre chama da rotina mental. O nosso mestre diz que a pior rotina é a rotina mental. O indivíduo fica apenas na sua personalidade,
o mental concreto com o quê? Com os registros que ele tem dentro de si, a memória. Então ele fica falando, 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 mas não produz nada de produtivo, nada de evolutivo. Agora, o indivíduo que tem o conhecimento interno, não, ele supera a sua personalidade. Ele não transmite apenas ideologias e nem palavras simplesmente. Ele transmite ideias, ideias cósmicas, ideias superiores. Por isso que o nosso mestre fala que quando a gente lê algo de importante para o nosso conhecimento, a gente deve ter cuidado com a letra que mata e o espírito que vivifica. A letra mata. Se a pessoa entender pela letra, ela vai entender errado. Ela tem que entender pelo espírito, o que está por trás da letra. Isso. É por isso a nossa própria denominação de inteligência. Inteligência vem do latim interlegere. O que é interlegere? É ler por dentro. Interlegere quer dizer ler por dentro. Então, ou como o povo diz, ler nas entrelinhas. Então, o conhecimento é ler nas entrelinhas. Eu, de maneira bem simples, de maneira assim simples, eu falo para os alunos que o importante não é conhecer muitas coisas, e nomes e datas, não. O importante é entender como as coisas funcionam. Isso que é importante, como as coisas funcionam. Nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele é o máximo nesse sentido. Ele mostra como as coisas funcionam. A gente entende. Eu, depois, quando eu conheci o mestre, o horizonte meu se abriu, porque eu vi, puxa vida, eu comecei a entender como as coisas funcionam. Não é isso? E foi num determinado momento, não foi por acaso. A lei me propiciou essa felicidade enorme de conhecer o professor Henrique de Souza, que me abriu essa visão, foi no momento exato, né, para a minha existência. Né? Então, então, o acúmulo de informações não leva a nada. A pessoa vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. O importante são as ideias, as ideias. Ô, professor, a Alice faz um comentário que tem algo aqui interessante. Por exemplo, enfim, o maior estudo a realizar seria nós mesmos, né? Pois aí trazemos o humano e o sagrado. Pois se nós somos reflexo de Deus, professor, na face da Terra, olha o quanto somos sagrado, né? E ao mesmo tempo a gente vê tanta mentira, tanta maldade, né, professor? Que dá a impressão que não somos humanos, né? Somos bicho, né? Não, exatamente, veja bem, mas na verdade nós não somos bichos nem humanos, né? Nós estamos passando pela experiência humana e passamos pela experiência de animais, né? Mas isso que acontece, que o irmão falou, de pessoas que falam coisas que contradizem a própria noção de superioridade do conhecimento espiritual, é fruto da personalidade, né? A personalidade fica envolta naquele cadinho de informações, de pensamento, de ideologias, e não consegue se libertar disso. E, na maioria das vezes, acham que está certo. Viu? Todo ideólogo, todo indivíduo que segue uma ideologia, ele pensa que está certo. Olha, isso é o mais impressionante. Todo indivíduo que segue uma ideologia, ele luta até a morte com essa ideologia. Né? E pensa que está certo. Então, isso é correto, isso é o pensamento correto, certo? E não há quem o demova disso. Ele morre dessa maneira, nasce e morre dessa maneira. E, inclusive, existe até no mundo a lavagem cerebral, a gente sabe disso. Isso existe no mundo inteiro, né? A lavagem cerebral. Esses grupos fazem a lavagem cerebral de outros seres. Em vez de explicar as coisas, porque eles não têm consciência de explicar, mas eles fazem o contrário. Eles fazem a lavagem cerebral. Eles trazem pessoas para o seu grupo, aprisionam as pessoas nas suas ideologias. Então, eles atrapalham a evolução do ser humano, atrapalham a evolução do ser humano. Isso aí é força das sombras. Isso aí é trabalho das forças das sombras. Ideologia é trabalho das forças das sombras. Ideias é trabalho da força da luz. Isso nós devemos ter muito cuidado quando a gente segue na nossa vida. No teatro, nós temos que fazer a distinção entre ideologia e ideias, para a gente seguir o caminho correto do nosso autoconhecimento, da nossa transformação interna e do nosso caminho para nos tornarmos adeptos. Muito bom, professor Walter. O Celso Rossi pergunta o seguinte: boa noite, professor. O que devemos fazer para expandir nossa consciência para atingir o Akasha? São pontos fundamentais para atingir o Akasha. Primeiro, autoconhecimento.
Básico. Segundo, transformação interna. São dois pontos básicos. Agora, o pano de fundo que envolve isso chama-se amor e perdão. Entra no Jesus o Cristo. Isso, Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, ele falou assim: fareis o que eu faço e muito mais ainda. Ele não dizia que nós nunca atingiríamos o estágio dele, não, ele diria até que nós passaríamos o conhecimento dele, né? A altura de desenvolvimento dele. Ele disse, fareis o que eu faço e muito mais ainda. Então, são esses 4 pontos básicos que eu vejo: o autoconhecimento, né? A transformação interna, e o pano de fundo, o sustentáculo disso é o amor universal e o perdão. Sem esses são os 4 fundamentos que eu considero importantes para o desenvolvimento. É claro que daí, a partir desses fundamentos, o indivíduo, a pessoa entrando numa escola iniciática, ele vai, claro, a transformação interna, ele vai ver as suas nidanas, né, os seus problemas que ele tem do passado, vai estudar o seu karma também, estudar o seu karma, vai trabalhar os seus corpos hiperfísicos através das yogas, os chakras. Aí são decorrência desses 4 pontos fundamentais. Não é isso? Vai trabalhar os chakras, as yogas, não é isso? Vai fazer processo de autoconhecimento dentro de uma escola iniciática, verdadeira escola iniciática, vai participar das reuniões ritualísticas dentro de um templo, praticar mantras, yogas, isso tudo vai auxiliando na escola, no teatro e assim por diante. Então, mas são funções várias de transformação interna. Mas o mais importante, os 4 pontos fundamentais que eu considero é autoconhecimento, transformação interna, amor universal e o perdão. Muito bom, professor. O Guazelli pergunta: o engenheiro tem mais conhecimento do é? Eu não sei se é conhecimento do ser, né? Do é, do somos. Engenheiro é engenheiro, né? Ele é especialista, assim como um médico é especialista de uma área, um historiador é especialista em outra área. Agora, é claro que existe engenheiro, médico, historiador, filósofo. Agora, cada um deles tem uma consciência específica, né? Não é a profissão que vai definir a consciência do indivíduo. Veja bem o que eu estou dizendo, não é a profissão que vai definir a consciência do indivíduo. A consciência do indivíduo é algo à parte, é isso? Ele pode ser um cientista acadêmico e ter uma consciência cósmica muito evoluída, né? Muito evoluída, né? E pode ser um cientista acadêmico que ele é quadrado, ele fica fechado nas suas ideias e não consegue se libertar daqui. Depende muito do seu estado de consciência, né? Então não é a profissão que define o indivíduo, mas a consciência do indivíduo que vai definir o seu estado de entendimento das coisas. Muito bom, professor. Então eu queria, bom, em virtude do horário, eu tenho que dar o nosso recado, né? Sim, claro, claro. A nossa próxima roda de conversa, né? Aqui de terça-feira. Deixa eu exibir aqui para vocês. Então, como de costume, né? Toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Portanto, nessa terça-feira, dia 30/11 de 2021, no mesmo horário, às 20h40, teremos a nossa roda de conversa com o tema Missão Araguaia Roncador. Tá? Então, vai ser uma conversa com um grupo que viajou na região do Araguaia, Roncador, nesse mês, né, mês de novembro, interagindo com pessoas, culturas, paisagens locais, sagrados e etc. Os convidados são o casal Luiz Werner, tá? Marta Morim, Edna Mafalda, Cláudio Verani e Neuza Leico, tá? Então, são pessoas que viajaram por esse local agora recentemente. Então, vai ser uma roda de conversa muito interessante sobre essa região, né? Missão Araguaia, Roncador. E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Não percam, participam, terça-feira agora, dia 30/11 de 2021. E já que está aqui, eu vou também divulgar a terça-feira seguinte, já em dezembro, 7 de dezembro, né? Então, fica para 7 de dezembro a roda de conversa sobre arte, espiritualidade, antroposofia, tá?
com a nossa querida Luciana Pinheiros. Então, não percam, participam, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram, tá, desse nosso encontro aqui com o professor Walter de Andrade. É muito, muito gratificante a participação, as perguntas. Professora, não sei se vai dar tempo de o senhor responder. Tem uma pergunta da Renata Monteiro. Professor, sobre iogas, elas podem ser realizadas até que horário? O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos ensina que existem 3 horários muito bons para realizar a yoga: às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Por quê? Porque aí os tátios estão vibrando com mais intensidade. Isso conforme o ensinamento do nosso mestre. Quem não pode realizar nesses horários, pode realizar qualquer horário, mas menos depois das 10 da noite. Nunca fazer de madrugada. É isso? Nunca, até as 10, no máximo 9h30, 10 horas da noite. Agora, não, depois de madrugada, não. Por quê? Porque de madrugada estão vibrando forças negativas, porque a Terra está fora do alcance dos raios do Sol. Né? Durante o dia, nós estamos bafejados pelo Sol. Né? Então, as forças solares estão em maior atividade. Então, essa não é uma recomendação minha, é uma recomendação do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. E o Jorge Vinícius Borges Lima, né? Professor Walter, Blavatsky dizia que deveríamos deixar de teorias e agirmos, e honrar nossas virtudes com a prática. Ensine do professor Henrique José de Souza, que já dizia que deveríamos ter o excesso de escandas. Exatamente, nós temos que praticar. Por isso que a questão do teatro é muito importante. Eu, de maneira geral, eu digo assim, não adianta ser bom apenas, tem que fazer o bem. Não adianta essa pessoa ser boa, eu sou bom, mas não faço bem, não adianta. É isso. Então, tem que ser bom e fazer o bem. Ou seja, o nosso mestre diz o seguinte: é muito importante a pessoa que quer aprender. É mais importante ainda aquela pessoa que está aprendendo. E muito mais importante ainda aquela que está ensinando. Então, compartilhar, isso é muito importante. Receber os conhecimentos e compartilhar. Compartilhar de uma forma harmônica, de uma forma inteligente, não, evidentemente, incutindo nas ideias na cabeça dos outros, forçando a nada. Compartilhando, jogando ideias lentamente na cabeça das pessoas, e não só jogando ideias, mas através do seu comportamento. O comportamento da pessoa dentro de uma base iniciática, do amor e do perdão, também ajuda as pessoas a entrarem nesse caminho da iniciação. Isso é muito importante. Muito bom, professor. Parabéns mais uma vez e parabéns a todos que participaram, pela audiência, pelas perguntas e tudo mais. Professor, muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Boa noite a todos. Bom final de semana. Bom domingo a todos e até a próxima. A todos, muito obrigado. Às terças-feiras estamos reunidos, aos sábados também. Fiquei muito feliz e muito honrado com a presença de todos. Luz, paz e amor para todos. Fiquem com Deus.